Paz seja convosco a todos, queridos, amados de Deus, que as bênçãos do nosso eterno Criador e do seu Filho, justiça e justificação na pessoa de Yeshua, Jesus, que suas bênçãos, suas misericórdias, seu amor, sua paz, é que nós estamos precisando, que seja derramado sobre todos nós, não é mesmo? Hoje e sempre. Que assim seja. A mensagem que eu trago hoje para vocês está localizado no livro de Amós. Uma situação em que vivia o povo de Israel, que observando-se, analisando-se, estudando o livro, não se diferencia em nada de nós hoje. Como várias épocas e situações a qual o povo, o contexto do povo de Israel esteve inserido. Em várias situações, o povo de Israel mesclou épocas de obediência com épocas de desobediências e idolatria e apego a legalismo, né? Misturando, sincretizando, não diferente de nós hoje, a pura verdade e lei, Torá, a lei de Deus, com unidades e complementos e culturas pagãs. Legalismo, coisas que demais, além do que Deus pediu, eles praticavam e praticam ainda muito hoje, muitos deles, não só naquela época como hoje. E nós vemos essa situação deste contexto, deste povo de diversas épocas, que não é diferente de nós hoje. Porque o homem, eu já falei aqui uma verdade, o homem é o mesmo sempre. O homem daquele tempo só mudou as tecnologias, os avanços, os recursos e muitas outras coisas. Mas a condição e a situação é a mesma. A condição e a situação e os atos do coração perverso e maligno e desobediente do homem é sempre o mesmo. Só mudou as épocas, há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, para hoje, só como eu disse, a tecnologia, a evolução, patricidade e muitas outras coisas, e evolução incrível de muitas coisas, sim, evoluímos. Mas o coração é perverso e maligno e não buscam a Deus. Não é diferente. E passagens que eu quero trazer aqui, que as escrituras fala e diz que o Deus de Israel, ele fala, eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega. Ele é sempre o mesmo, ele é o mesmo. É de hoje para todo sempre, amém, eternamente. Ele não muda. O que ele age, como ele age e agiu naquela situação, naquele tempo, naquelas condições, age e vem agindo na história. E até hoje, veja como estamos hoje. Estamos vivendo praticamente, ou posso dizer, muitos já afirmam, uma Sodoma e Gomorra. Veja a profanação, a sodomia, a imundície, o assassinato. Ninguém, ou só basta olhar um para a cara do outro com cara feia, já mata sem repúdio. Tem uma briga de trânsito, um puxa, se tiver armado, puxa o revólver, mata o outro derruba as barracas de fruta. Vocês aí da parte do Brasil que estão me vendo, aqui um cidadão que faz Uber, aplicativo, né? Aqueles espécie de táxi, vocês sabem, Uber. Colidiu com umas barracas de fruta aqui numa feira, aí ficou com medo dos demais agredi-lo, saiu. Mas chegando na frente bateu em outras barracas e derrubou. E aí os outros dali pegaram o carro, quebraram o carro na paulada e tudo mais. E depois pegaram ele, deram uma pisa. Pisa não, mataram ele. Apedrejaram, apedrejaram não, paulada nele, quebrou mesmo e horas depois o cidadão morreu. Veja só como está a situação do mundo. Vejam só como está a situação do mundo. E nem aí. E matou e fica por isso mesmo. Traição, orgias. Estamos aí vivendo uma pandemia. Muitos acham que ela está no final. Ela está no fim.
Tem países que ainda vêm sofrendo agora com a nova variante. Vem sofrendo, a Rússia mesmo é uma, vem sofrendo agora, já fez agora um feriado aí de alguns dias para tentar conter o avanço dessa nova variante, dessa nova pandemia, dessa nova epidemia, desse vírus, né? Que está havendo essa nova variante. Cada vez o vírus ele se fortalece, cada vez mais sofre mutações e fica mais forte a cada vez que vem. E ela, para conter, que estava se espalhando já, ou seja, o que podemos ver? Que a vacina, essas vacinas, não está surtindo efeito como esperado. Mas é culpa deles, dos cientistas? Não, não é culpa. As pessoas ficam pedindo, eu quero vacina, eu quero vacina, eu quero vacina. Ô, pare para pensar. Os fabricantes já disseram e já falaram. Não assumimos, quando na hora de vender os lotes de vacina, eles assinem logo o contrato aqui, Brasil. Assine. E muitos condenam o governo. Se eu fosse lá, se eu estivesse no governo, eu faria a mesma coisa. Eu avisaria. Minha gente, olha só, me odeie, me goste de mim se quiser. Eu como presidente, eu dizia, me goste de mim se quiser. O que eu falo, o que eu digo, eu abro os olhos de vocês. É minha função, é minha missão como líder do governo, alertar vocês. Os fabricantes das vacinas disseram logo, assina aqui o termo, estou vendendo, mas não assumo nenhuma responsabilidade por qualquer efeito colateral imediato ou futuro que possa desenvolver no corpo de qualquer pessoa. Porque isso é uma vacina do desespero, é uma vacina nas pressas, para tentar remediar e salvar o máximo de vida que puder. O máximo de vida possível, mas que não, eles não têm 100% de certeza que ela vai agir, tanto que não tem nenhuma 100%, tem uma com a porcentagem um pouco mais alta, mas outras mais baixa, tanto que estão dando reforço em algumas. Olha só. Então, ainda estão correndo, porque vacinas mesmo, outras passadas e a mesma coisa, eles só têm certeza de fato da sua total eficácia com a média de 6, 7, 8 a 10 anos. Aí é que se tem total certeza de sua eficácia. Não nas pressas, mas no intuito de salvar vidas e também, lógico, lucrar bastante. Aí nas pressas fizeram essas, mas já fazendo essa ressalva. Não assumimos responsabilidade nenhuma. Tanto que o governo contratou um seguro para que, se começasse a dar efeito colateral em alguém e as pessoas fossem recorrer ao Estado, ao poder público, o seguro já está aí para cobrir. Olha só. E isso, estamos vendo aí muitas coisas acontecer. Muitos acham que vai passar sim. Quando o Criador quiser que passe. Quando ele olhar e quiser botar a mão, ele bota a mão e livra tudo isso, porque ele dá inteligência. Dá inteligência aos cientistas, aos sábios, para que eles achem, né, a vacina para curar e livrar e salvar as pessoas. Mas o ponto que eu trago hoje em questão e os sinais que estamos vendo aí, será que estamos sendo repreendidos? Será que estamos sendo castigados? Será que estamos sendo punidos como uma Sodoma e Gomorra? Será que estamos? No livro de Amós, a qual eu quero trazer, mas também está dentro de outros profetas de mesma época, tem uma passagem aqui muito interessante, dentro do contexto de todo o livro, e essa passagem em questão, que é um dos temas principais, de juízo, a qual o Senhor conclama, chama Amós a proclamar sobre o povo de Israel, naquele tempo, uma situação que é muito idêntica a nós hoje. Está muito idêntica. Está idêntica demais a nós hoje. Como eu disse, só evoluímos em algumas coisas, mas no coração, a malignidade do coração é a mesma. E o Criador, em toda a Escritura, se diz, ele é eterno, ele é eterno. Ele é o mesmo, ele não muda, ele não é homem para que mude. A própria Escritura fala nisso. E o que foi feito naquele tempo, o Senhor faz em qualquer época.
Como naquele tempo o povo estava numa situação, para facilitar vocês que estão me vendo, uma situação idêntica a nós hoje, uma hipocrisia religiosa. Temos cerca de 50 mil placas. É pouca coisa não. Eu já toquei nesse assunto. Cerca de 50 mil placas de religiões, 50 mil placas de denominações que se degladeiam entre si, que se galfinham entre si. Cada um quer ter razão, cada um quer ser o certo. Religiosidade puras. Muitos têm seus ritos, não igual aos primeiros escritos, no Tanar, no Antigo Testamento, de sacrificar animais, não. Mas tem as suas campanhas, os seus ritos religiosos de pagar promessa assim, assim, assado. Outros de corrente. Outros louvor que liberta, outros que louvor disso, outros louvor daquilo, outros que campanha daquilo, uma campanha da chave, do carro novo, da casa, e muitas dessas mandingas e misticismo sincréticos helênicos, pagão, engendrado dentro da religião, não diferentemente da época. Batem no peito outros dizimistas e ofertantes e se alegram com tudo isso. Glória a Deus, aleluia! Falam em línguas e muitas coisas mais. Mas não passa de hipocrisia pura. Só ritos religiosos dentro de um templo. Pois nos seus dias a dia estão muito distantes do que o Criador quer de fato. Prossigam em me conhecer, diz o Senhor. Mas muitos não. Acham, que eu já toquei nesse assunto aqui, que podem comprar o Criador com dinheiro, com mandinga, com isso, aquilo, outro. Acham que o Senhor é assim, como eles, como nós, seres humanos. Não, Deus não é assim. Deus é luz, é santo, é puro. O que Ele requer e quer de cada um de nós é a sinceridade, a justiça e a retidão. E muitos não fazem. Diferentemente ou não, mas não somos. Somos iguais, idênticos a eles do passado. Vejam só uma situação. Pare e vejam ao nosso redor. O mundo. Vejam como está hoje. E não diferentemente daquelas situações passadas. No tempo de Amós e de outros profetas, que é do mesmo tempo. Vamos ler aqui. Amós 4:4. Vamos ler do 4 em diante. Versículo 4. Capítulo 4, do versículo 4 em diante. Vinde a Betel. Isso aqui é uma espécie de... como se... Vamos ler primeiro para a gente compreender. 4:4. Vinde a Betel. Ponto aí. Essa tradução que eu estou usando, ela traz uma explicação, uma variante, uma explicação melhor. Eu tenho algumas aqui de João Ferreira de Almeida, que essas partes atrás mais classicamente, uma palavra um pouco mais... Como assim? Por exemplo... Ela traz, por exemplo, Salmo 1, a João Ferreira de Almeida, e algumas clássicas traz assim: bem-aventurado o homem que não segue. Salmo 1. O Conselho dos Ímpios, por exemplo. Aí já tem tradução que diz assim: feliz do homem que não segue o Conselho do Ímpio. Tá diferente? Não. É a mesma coisa, só traduzindo aquela expressão bem-aventurado. Quão verdadeiramente feliz? É a mesma coisa. Aí essa tradução que eu estou usando, você pode estar me acompanhando aí no João Ferreira de Almeida. Isso que eu vou ler é o mesmo, só de uma forma mais explicada. Nessa expressão aqui dessa tradução, mais explicada. Mas a do João Ferreira de Almeida é uma parte mais clássica de falar, mas essa daqui explica um pouco melhor para você compreender algumas expressões, que ali está mais clássico, mas está certo também, certo? Vamos lá, Amós 4:4 em diante. Vinde a Betel e entregai-vos ao pecado, ide a Gilgal e multiplicai vossas transgressões. Apresentai os vossos sacrifícios a cada manhã, e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Queimai pão fermentado como oferta de gratidão, e proclamai em toda parte vossas ofertas voluntárias. Olha só, eu fiz isso, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não falho nunca. Olha, muitos hoje faz. Não diferentemente daquele, anunciava que fez isso e aquilo outro, religioso, ritos religiosos. Não diferentemente de muitos hoje. Fiz procissão, paguei promessa, disso, aquilo outro. Muitas coisas, não diferente. Queimai pão fermentado como oferta de gratidão, e proclamai em toda parte vossas ofertas voluntárias. Anunciai-as. Olha, pois tende prazer nisso.
Ó israelitas, denuncia o Senhor. É uma espécie aqui de, vamos dizer assim, uma advertência, uma espécie de, vamos dizer assim, usar no nosso linguajar. O Senhor está fazendo uma ironia através do profeta para com eles. Vocês gostam de todas essas coisas? Como hoje se trouxesse para hoje. É a mesma coisa de hoje. Campanhas e mais campanhas, congressos e mais congressos. Shows, louvores, louvorzão, tudo vocês fazem. Ô israelita, ô povos das igrejas hoje, cheio destas coisas, cheio de sincretismo, cheio de movimentos. Nesse tempo aqui também houve mistura. O Senhor queria isso. Eles pegaram e agora estavam fazendo coisas além do que o Senhor pedia, que o Senhor não queria. Além, e misturando com idolatria e paganismo, não diferente de hoje nas igrejas. Não todas, lógico, mas um monte delas. E aí o Senhor chega e faz essa denúncia através do profeta, uma espécie de ironia com a cara deles. Agora vejam só, se tudo isso que eles estavam fazendo, oferta, dízimo, oferta, como é que a gente vê, né? Oferta voluntária e tudo mais, se Deus se agradasse disso, havia necessidade disso aqui? Outro ponto de questão que eu quero trazer no 4.4. Betel e Gilgal eram os pontos de adoração daqueles tempos. A Betel mesmo, na parte de Israel, era aquela parte onde ia a elite, né? Levar suas ofertas e adorar ali. Eram os locais de adoração sagrado para eles naqueles tempos. Pois bem, agora vamos para o 6. Denuncia o Senhor, né? No 5, sobre tudo isso. Se Deus se agradasse de tudo isso, dessas coisas feitas só superficial, mas por trás praticava toda a imundície. Isso é só superficial como muitos hoje. Aí vemos no 6 assim, ó. Vejam só o que é que o Senhor faz. Foi exatamente por isso, olha só, eles fazendo todas essas falsidades deles, que era falso. Foi exatamente por isso que vos deixei de dentes limpos, isto é, sem alimentos nas vossas cidades. E total falta de pão em toda parte. Contudo, vós ainda assim não vos converteste a mim, condena Yahvé. As pragas estão vindo, está tudo aí ao nosso redor e muitos não estão se convertendo. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltava 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação recebeu chuva, outra nada teve e secou. Veja o que estamos vendo aí, como estamos vendo o clima do nosso país. Tem canto que chove demais, que arrasa, que acaba com tudo. Tem canto que chove de menos, que seca, que diminui a produção. A produção seca. Milho mesmo tem casos aí que ele não se desenvolveu completamente. Vários morreu pela geada, pela seca, que não está caindo chuva há meses. Secou e o pouco que teve, o preço lá em cima, encareceu e está encarecendo ração. A ração, cara, chega ao produtor, ao criador de gado, ao de frango e de outros tipos de alimentos, de animais também, de abate, consumo humano. E com isso chega até nós por um preço incrível. Junta-se com a pandemia e o valor lá embaixo, a inflação lá em cima e a fome assola. E a fome abate. E cada vez o classe média cai um pouco para pobre. Não classe média um pouco mais alto, mas o classe média meieiro cai para pobre e o pobre para miserável. Devido a tudo isso que vem acontecendo. E as pessoas, como naquele tempo, não estão se convertendo ao Senhor. O povo de 2 ou 3 cidades vagava, aqui é o 4.8, andando de uma cidade a outra em busca de um pouco de água para beber, mas não conseguiam matar a sede. E ainda assim, vós não refletistes, nem voltastes para mim, reclama o Senhor. Vejam só que povo, não diferente de hoje, mesma coisa. Muitas vezes repreendi os vossos jardins, hortas e vinhas, por intermédio de pragas e ferrugens. Gafanhoto devoravam as vossas figueiras e oliveiras, mas ainda assim não vos converteste a mim, afirme Yahvé. Mandei pragas contra vós, como fiz no Egito. Matei vossos jovens ao fio da espada e permiti que vossos cavalos fossem sequestrados. Fiz com que sentisseis em vossos próprios narizes o mau cheiro causado pela quantidade de cadáveres largados nas ruas de vossos acampamentos.
e mesmo assim não refletiste, nem voltaste para mim, aponta o Senhor. Devastei algumas das suas cidades, como arrasei Sodoma e Gomorra. Eis que tais cidades destruídas ficaram como um tição retirado da fornalha. E ainda assim não vos converteste a mim, acusa Yahvé. Ora, por esse motivo ainda seguirei te castigando, ó Israel, porque eu farei isto contigo. Prepare-te para encontrar-se com o teu Elohim. Deus, ó Israel, aquele que cria e dá forma aos montes, faz e controla os ventos, revela os seus desejos e pensamentos ao ser humano, aquele que é capaz de transformar o raiar do dia em trevas e pode pisar as montanhas da terra. Yahvé Elohim, Yahvé Tsabaoth, Yahvé Elohim, Deus dos exércitos, é o seu nome. E aí? O Senhor mandava todo tipo de coisas, pragas, enchentes, seca e várias outras coisas. E eles não identificavam o castigo e a punição e a repreensão que o Senhor estava fazendo com eles, não diferentemente de hoje, que era juízo do Senhor para aquele povo, não diferentemente de hoje, da situação a qual se encontra de profanação. Está dentro das igrejas um monte e com falsidade. Escândalos e mais escândalos. Os do mundo, pior ainda. Sodomia, cachaçada, assassinato, corações de pedra, injustiça. No meio da justiça, há injustiça. Há venda de todo tipo de coisa. Há venda no meio da política, há venda na justiça por liberdade. Pagou é livre. O pobre sempre é o que mais leva tromba. Quem tem dinheiro é quem manda, é que sempre se sai. A justiça é só para os pobres, para quem não tem nome. Para quem tem nome é diferente. Totalmente contrário à lei de Deus. Totalmente contrário. Voltando aqui também, Amós 5:21. Como eu disse, paz igreja, cheio de igrejas, cerca de 50 mil placas de denominações. 1% foi constatado, pesquisa feita, 1% apenas querem, de fato, levar o evangelho, levar as boas novas. Mas a grande maioria são empresas extorquindo, enganando e roubando. Mas nada há escondido que não seja revelado, disse o mestre Yeshua. Você vê aqui, naquele tempo também, não diferenciou. Quanto mais você lê, mas como são idênticos a nós hoje, é mesmo. Aqui, Amós 5:21. Vejam só. O Senhor disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo. 5:21. Ai, ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas. Também não suporto as vossas assembleias solenes. Assembleias, congregações, reuniões, cultos em igreja, vamos dizer hoje, é isso que ele diz, é a mesma coisa. Ainda que me ofereça holocaustos, vossos sacrifícios queimados, com vossas ofertas de cereais, não me agradarei disso tudo. Tampouco olharei para as ofertas de paz e comunhão, mesmo que sejam de vossos melhores animais de engorda. Afastai, pois da minha pessoa o som dos vossos cânticos. Louvor, parece que é bandas pesadas com até fumaça e luz de discoteca dentro de templos que dizem ser religiosos, coisas pagãs, como nesse tempo, a mesma coisa hoje, misturar o paganismo, misturar as imundícias das boates com os cultos religiosos que se dizem religiosos e sagrados ao Senhor. A mesma profanação, a mesma imundícia lá de fora, juntaram, agregaram aos templos e dizem que é para Deus. A mesma coisa eles faziam aqui, ó. Um monte de incrédulos, hereges e pagãos, adúlteros. Ah, irmão, mas é doente. Doentes do pecado. Eu fui para ali para me arrepender e para me curar do meu pecado. Bom, certo? Muito bom. Mas muitos estão ali à frente de ministérios, à frente de grupos e praticando orgias e imundícies, desonestidade, roubo por trás, praticando nojeira e todo tipo de práticas espúrias
por trás. É muito só falsidade, roubando e enganando. Não só ali dentro como lá fora. Não só dentro como fora. E o Senhor conhece. A mesma coisa eles faziam. Punia o inocente. Agia com injustiça. Tudo isso eles faziam. A mesma coisa hoje. A mesma coisa hoje. Afastai, pois, da minha pessoa o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias de vossas liras. Muitas vezes vocês pensam que esses louvores todos Deus está ouvindo, é? Ouve sim. Se for com honestidade, com sinceridade. Se for entregue de coração, de fato ao Senhor. Se não for, meu filho, pode esquecer. Em vez disso, deixarei... É eu falando? É eu dizendo? Eles agiam como muitos hoje agem. Aqui, ó, e o Senhor a mesma coisa fazia. A mesma coisa. Afastai, pois, da minha pessoa o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias de vossas liras. Em vez disso, deixai correr livre o direito, como um rio caudaloso, e a justiça como um ribeiro eterno. Ora, foi a mim que trouxesse vosso sacrifício e oferta durante os 40 anos de caminhada no deserto, ó nação de Israel? Não, não foi. Carregaste sim o vosso rei Sicut e Quium, vossos Deus estrela, imagens idólatras que construíram para vós mesmos. Por esses motivos todos eu vos mandareis para o cativeiro, para o exílio, além de Damasco. Assevera o Senhor, cujo nome é Yahvé, Elohim, Deus dos exércitos. Uma situação a qual eles praticavam e viviam naquela situação de total facilidade, ritos religiosos, legalistas, que o Senhor não queria isso, e o Senhor se agrada do louvor, o Senhor se agrada das ofertas livres de coração, se agrada quando há uma sinceridade e não quando você quer fazer o Senhor de um corrupto, como os que nós temos na política, que se vende por dinheiro. Aí você acha que Deus é assim. Deus é luz, é santidade, ele não é assim. Aceita sim, se houver sinceridade e não falsidade de coração. O Senhor, como podemos ver, Deus castigava aquele povo com todo tipo de coisa e eles não identificavam que todas aquelas coisas vinham do Criador para repreendê-lo e eles não se arrependiam. Minha gente, já está havendo aí de vários líderes grandes de nações, pesquisem. Líderes de nações que vai haver, se aproxima, pode até não se cumprir, mas que pode haver, a partir do ano que vem, desabastecimento de alimentos. Alguns países estão sofrendo crise hídrica e com isso prejudicando a geração de energia, fazendo cair produções de certas peças. Taiwan, aqueles insumos de peças de microchips para várias coisas. A China sofrendo também, diminuindo o que? Produção de várias coisas. Uma das tais fertilizante. Fertilizante menos fertilizante, menos plantação, menos colheita, menos alimentos. Tem países que estão pedindo para estocar alimentos. Outros líderes de algumas nações dizem que comam menos. Bolsonaro, uns dias atrás, disse que a gente pode sofrer de um desabastecimento, mais ou menos daqui a um ano. E ele disse, olha que eu já aviso de agora. Mas as pessoas pensam, estão brincando. Veio todo esse castigo, essa peste dessa pandemia, causando toda essa agonia, levou milhares de pessoas, morreu milhares de pessoas, várias pessoas ficaram seus entes queridos. E mesmo assim muitos não se arrependeram e nem se arrependem. Então aí tudo aperreado que volta logo para a cachaçada voltar, para a esbórnia voltar, carnaval, final de ano, festa de final de ano, estão tudo atrás disso. Mas em buscar o Senhor, se arrepender, uma techuvá, um retorno, um arrependimento sincero e a busca pelo Senhor, não estão buscando. E as pragas continuam, os grandes agricultores estão aí com várias partes de algumas colheitas de extrema importância ao homem. A seca asseverou, caiu a produção, veio essa tal de vaca louca em alguns gados que fez com que países retraísse a sua compra de gado, carne bovina ao Brasil. Eles ficaram com os gados todos aí, corruptos, porque preferem mais vender o nosso alimento às nações de fora com ambição ao dólar que está mais alto. É melhor vender o meu boi
as nações posteriores, porque eu estou vendendo em dólar e eu ganho mais do que alimentar o povo da terra. Que o povo da terra que se vire, que morram de fome. Que se puder comer carne, coma. Se não, comam osso ou comam nada. E aí vem o Senhor, a mão do Senhor. O que é que acontece? Fica aí, ó, os gados todos aí, e agora tem que vender mais barato para o povo da terra, senão vai perder, e abaixar o preço, porque lá fora não quis, devido, como eu falei, uma suspeita, foi 2 vacas que estavam com essa doença aí, e o país lá fora, que o grande comprador China, recuou. E veja só, e uma cadeia, inflação, agonia de clima em toda parte sofrendo. E as pessoas não se arrependem de hoje, não diferentemente daquele tempo. Não veem a mão do Senhor agindo aí. Clamem. Nós temos que clamar ao Senhor. Clamar. Todos se arrepender das nossas ações e do nosso pecado. E buscar unanimemente do produtor ao líder maior. Se arrepender, se converter de fato nossos corações ao Senhor e fazer o que Ele nos pede: justiça, retidão, santidade, amor para com o nosso próximo. E nos arrepender de tudo, todos os males e buscá-lo, porque Ele está aqui de braços abertos para nos perdoar. Mas se o planeta, o mundo se arrepender e buscar, senão vamos continuar sofrendo, a terra vai continuar sofrendo como está. E não pense que ainda vai melhorar, não. O que vem por aí não é nada agradável. Muitas das coisas aparenta ser de um jeito, mas não. Por trás tem coisas muito piores. E o homem não se arrepende. Ele não se arrepende de forma alguma. Não busca o Senhor. Não busca o Senhor de forma alguma. E as pragas estão caindo, e as agonias estão aí, e o aperreio está aí, e o povo não se arrepende. Não se arrepende de forma alguma. E como essa situação aí do povo de Israel, desse tempo em específico, o Senhor continua, mesmo dizendo, vou continuar a repreender vocês, entregar vocês na mão do inimigo. E entregou, porque eles não se arrependeram. Mas, o sol da justiça do Criador, protegeu sim os seus. Aquele que de fato tem um coração voltado para Deus, aquele que de fato busca o Senhor verdadeiramente, aquele que de fato deixou seus maus costumes e se esforça para lutar com a carne e alimentar o espírito e anda em retidão e em santidade de espírito. O Senhor coloca a mão sobre eles, como livrou Ló de Sodoma e Gomorra. A mesma coisa ele faz comigo e com vocês, se de fato nós nos arrependermos dos nossos males e buscá-lo com toda singeleza de coração, porque não adianta nada ritos religiosos e legalismo se não houver um quebrantamento sincero do coração e uma simplicidade de vida, uma simplicidade de ação, uma vida reta, sincera diante do Senhor. Senão, os ritos religiosos ou qualquer outra coisa vai ser só superficial. E como nesse tempo o Senhor rejeitou o seu povo, com todos esses ritos, mas só falsidade, não diferente de hoje, de nada serve. Arrependei-vos, todos nós, e convertei-vos nossos corações ao Eterno. Que a paz do nosso Senhor e Criador e do seu Filho, Senhor nosso, Yeshua, Jesus, o Messias, ungido de Deus, que sua paz, sua misericórdia esteja sobre todos nós, sobre essa nação e sobre todo o planeta, hoje e para todos sempre. Amém. Fique na paz. Se o Eterno quiser, até a próxima. Amém.